Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo bem básico, não vou fazer nenhum cartão, nenhum trabalho, só quero mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre carimbos e carimbeiras. É uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter, enfim, algumas pessoas têm me perguntado recentemente a respeito de carimbos, de carimbeiras, de inboys, enfim, eu resolvi fazer uns videozinhos pra poder esclarecer essas pessoas a esse respeito, algumas pessoas que estão começando. Inboys eu vou deixar pra um outro vídeo, porque já é uma coisa um pouco mais, eu já vou precisar de ferramentas um pouco diferenciadas, e eu acho que se eu colocar tudo num vídeo só vai ficar muito grande, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre carimbos e carimbeiras. Primeiro eu vou começar com os carimbos, que são menos tipos, digamos assim. Basicamente, o que a gente encontra no mercado hoje são dois tipos de carimbo. Os clear, que são os carimbos acrílicos que a gente fala. Alguns de silicone, mas ultimamente a gente tem tido muito mais de fotopolímero, que inclusive eu acho até melhor, porque o silicone ele é mais maleável, ele é muito molinho, então ele acaba deformando um pouco na hora da carimbada. A carimbada pode sair um pouco tortinha e tal, por conta do material do carimbo. Então, os carimbos clear, eles são esse tipo aqui. Eles são carimbos transparentes e que a gente precisa de uma base acrílica para poder usar. Então, a gente vem aqui, a gente coloca numa base acrílica, ele prende direitinho, e a gente molha isso aqui na carimbeira que a gente escolher, da cor que a gente escolher, e a gente vai carimbar na nossa página, no nosso papel, para poder ter essa imagem aqui. Mas a gente precisa sempre do bloco de acrílico. Existem também os carimbos emborrachados, que também são chamados de cling stamps, em inglês. Que são esse tipo de carimbo aqui. Ele tem uma borrachinha, uma espécie de EVA, digamos assim, uma espuminha. E tem a borracha, onde tem o relevo com a imagem que a gente vai... que é o resultado da carimbada. Esses carimbos cling stamps, eles são de um material diferenciado, mas a gente vai usar da mesma forma. A gente vai precisar também de um bloco de acrílico. A gente vai aderir essa parte, essa espuminha, digamos assim, esse EVAzinho, ele vai aderir ao bloco acrílico e aí, pronto, a gente vai fazer a carimbada da mesma forma que o clear. O que vai mudar aqui é o material. Todos os dois são efetivos no que se cumprem, nos papéis que se cumprem a fazer. Com relação aos emborrachados, a gente também tem a versão dos emborrachados já montados num bloco de madeira, como por exemplo esse aqui. Eu tenho um bloquinho de madeira e eu tenho aqui uma espuminha, que não sei se dá pra ver aqui, uma espuminha branca, e tenho o carimbo aqui. A única diferença desse daqui é que você não vai precisar do bloco, porque ele já vem preso no bloquinho de madeira, que você só vai sujar na carimbeira e carimbar. Esses carimbos de madeira eu acho que estão sendo cada vez menos usados, porque eles não têm a grande vantagem que os de bloco acrílico têm, porque a gente consegue ver exatamente onde a gente está carimbando pelo bloco. Nesse bloco de madeira a gente não consegue. Então, eu acho que... Eu, pelo menos, não uso muito. Eu tenho muito poucos. Alguns eu ganhei, inclusive, de brinde. Eu nem comprei. Eu sempre procuro comprar ou os de borracha ou os de fotopolímero acrílico. Nem os de silicone eu tô comprando mais, justamente porque deforma um pouco na carimbada. Pra poder usar com o bloco. Ok? Então, esses são basicamente os tipos de carimbo que a gente tem. Tem os carimbos de EVA também. Mas, enfim, é basicamente o mesmo esquema. E os carimbos de EVA também, a gente encontra em bem menos quantidade. Eu tenho um kit de alfabeto, mas assim, a gente não encontra. O que a gente encontra mesmo no mercado são os emborrachados, os modelos Cling Stamp e os Acrylic Stamp, que são esses aqui, transparentezinhos de fotopolímero. Com relação às carimbeiras,
a gente tem basicamente as carimbeiras de pigmento, como essa aqui, a VersaFine. E as carimbeiras, as da Inks, que são, a gente chama de pigmento e da Inks, né? Qual é basicamente a diferença delas? A composição delas é diferente. E as carimbeiras de pigmento, elas são carimbeiras que a tinta, ela, pela composição ser diferente, a tinta ela se concentra mais na superfície do papel. E aí o que acontece? Ela não penetra tanto na fibra do papel, ela fica mais na superfície e ela demora bem mais pra secar. Então essas carimbeiras aqui, geralmente, você utiliza e você dá um tempinho pra secar, porque se você for passar o dedo, vai borrar. Mas elas são carimbeiras ótimas. Essas VersaFine, inclusive, eu uso muito pra carimbar sentimentos, que tem linhazinhas finas de palavras escritas, letras, porque carimba super bem. São carimbeiras bem legais. E essas aqui, as da Ink, são tintas que geralmente elas penetram mais na fibra do papel e elas secam bem mais rápido por conta disso. Eu vou fazer uma carimbada aqui pra mostrar um pouquinho dessa diferença. Então, eu venho aqui, ó, a minha da Ink. A carimbada pode até não sair tão perfeita assim, mas é só pra demonstrar. Eu venho aqui, faço a carimbada com a da Ink. Eu passo o dedo aqui, ó, eu já percebo que ela tá seca. A tinta foi absorvida pelo papel e tá tudo certinho. Já no caso das carimbeiras de pigmento, ó, ela já suja bem mais e ela fica mais na superfície do papel. Nem carimbei toda certinho aqui, ainda ficou. Mas então, já essas aqui, ó, a chance de quando eu borrar com elas, secam relativamente rápido também, mas a chance de eu borrar com elas é maior. Eu geralmente dou um tempinho mais e espero secar. Outro tipo de carimbeira interessante é essa daqui. Essa daqui esse é um dos exemplos, é uma das marcas de carimbeira desse tipo, que é a carimbeira de marca d'água. Ela é uma carimbeira que ela não tem tinta, quer dizer, ela tem tinta, mas a tinta, claro que ela tem tinta, falei errado, mas assim, a tinta dela não tem cor, é uma tinta transparente. E ela é uma tinta que demora bastante pra poder secar, porque ela é uma tinta que é utilizada bastante pra fazer emboss. Em um outro vídeo eu vou explicar. Então, essa carimbeira aqui, ela, na verdade, ela praticamente praticamente não dá pra ver. Eu vou molhar ela aqui, ó. Ela parece uma colinha, ela lembra uma cola. E eu vou carimbar aqui com ela e não vai dar pra ver nada. Talvez dê pra ver um brilhozinho, porque ela deixa um brilhinho assim. E aí é isso, ela é tipo uma marca d'água e ela vai servir pra a gente aderir o pó do emboss. A gente usa basicamente pra isso. E aí, depois que o pó de emboss estiver aderido nessa carimbada, e aí a gente vai aquecer pra fazer o emboss. E aí o pó de emboss vai derreter e vai derreter no formato da carimbada que a gente fez, né? No caso, se eu colocasse o pó aqui, seria no formato dessa libélula que eu fiz com o meu carimbo. Então, assim, das carimbeiras que a gente mais usa, basicamente, são esses três tipos aqui. A carimbeira de marca d'água, a carimbeira de pigmento e a carimbeira das da Inks. Dentro das da Inks tem uma linha de carimbeiras, na verdade. É uma marca que eu uso bastante, que são as Distress Ink. Elas são um tipo de da Ink, só que ela tem propriedades especiais. Por quê? Ela é mais aguadinha, ela tem mais água na formulação. Elas são à base de água, elas reagem com água e elas são carimbeiras de secagem rápida. E são carimbeiras que a gente usa bastante para colorir o papel. Então, por exemplo, eu geralmente eu uso essas ferramentas aqui da mesma marca, né, que são do Tim Holtz, da Ranger, que são ferramentas que ajudam a espalhar a cor. Então, eu tenho aqui, para cada cor, eu tenho uma espuminha correspondente. Eu prendo aqui no fundo com velcro, porque elas têm tipo um feltrozinho aqui. Então, eu coloco para cada uma, para eu não confundir as cores, eu prendo com velcro. Aqui também tem um velcro. Eu venho aqui
E já tenho uma esponjinha pronta pra cor azul, uma esponjinha pronta pra cor laranja, e eu faço isso pra todas as cores. Essa ferramenta eu não tenho uma pra cada cor, não tem necessidade nenhuma, porque você pode trocar. Agora, a esponjinha é interessante que você tenha pra você não misturar as cores e você não contaminar, por exemplo, uma carimbeira laranja com uma cor azul que você colocar por cima. Você sempre manter com a mesma cor. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu faço. Como elas têm... Opa! Olha, olha eu fazendo besteira. Já sujei a minha esponjinha laranja com o azul. Mas vamos lá. Eu venho aqui e pego a tinta com a minha esponjinha e vou passando no papel. Eu tô passando aqui sem cuidado nenhum, porque é só uma demonstração. Mas só pra ter uma noção de como é que funciona como é que funcionam as carimbeiras de stress. Então, eu uso elas bastante pra colorir o papel. Claro que aqui eu tô colorindo diretamente, mas a gente pode colocar um stencil, colorir por cima do stencil. Quando a gente tirar, a gente vai ter o desenho do stencil no papel. A gente pode... Essas carimbeiras podem ser usadas também pra carimbar? Podem, mas como elas têm muito maior quantidade de água do que uma da ink normal, a carimbada não fica tão perfeita com elas como ficaria com uma tinta mais apropriada para isso. Então, o objetivo dessas Distress Inks é basicamente fazer distress mesmo, é colorir o papel, é misturar cores, como eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, eu já coloquei o azul, eu quero fazer um painel onde eu tenha o azul e o laranja. E aí, o que vai acontecer? Eu vou colorir e uma nova cor vai aparecer aqui no meio, que é o verde. Por quê? Porque eu misturei duas cores. Novamente, eu falo que eu não tô misturando direito aqui, é só pra mostrar rapidamente como é que elas funcionam. Então, aqui, ó, eu coloquei o meu laranja no papel. Coloquei o meu laranja no papel. No ponto onde o laranja e o azul se encontram, elas vão se misturar e vão dar origem a uma nova cor. Todas as carimbeiras de stress, elas reagem dessa mesma forma. E as cores se misturando vão formar outras cores. Ou o tom vai ficar mais escuro, se aprofundar, ou uma nova cor. Como nesse caso aqui, o verde vai surgir. Então, as carimbeiras de stress eu uso basicamente para colorir mesmo. Outra característica interessante das carimbeiras de stress é a forma como elas reagem com água. Então, por exemplo, eu tenho um sprayzinho com água aqui. Se eu espirrar, como ela reage com água de uma maneira bem legal, bem rápida, já dá pra perceber a tinta se mexendo. E aí eu posso vir aqui com um paninho, um lencinho, recolher essa água, o excesso dessa água. E ó, eu já vou ter umas manchas, uns efeitos legais. Claro que esse daqui não ficou legal, não ficou bonito, porque eu fiz de qualquer jeito, só pra demonstrar, mas dá pra fazer umas coisas bem legais com as Distress. Aqui. Secar o excesso de água e você tem umas manchas. Eu espirrei essa água muito próxima. Se eu tivesse feito com uma distância maior em relação ao papel, bem provavelmente eu teria a formação de algumas gotinhas no papel, umas manchas em forma de gotinhas. Então dá pra fazer trabalhos bem legais com essas carimbeiras. Eu posso vir aqui com uma outra cor e fazer a mistura com esse laranja. Eu posso vir com rosa, por exemplo. Fazer uma mistura com esse laranja e entre essas duas cores uma nova cor, um novo tom vai se formar. Então assim, é basicamente isso aí, as carimbeiras que eu mais uso. Eu queria mostrar um pouquinho as diferenças e pra que cada uma delas serve. E é isso aí. Nos próximos vídeos, nos vídeos que eu já tenho e nos próximos vídeos eu vou mostrar técnicas, sempre vou procurar mostrar técnicas, principalmente com as carimbeiras de stress, que são as que eu mais uso, as que eu mais gosto. Tem uma variedade super legal de cores, dá pra fazer muita coisa legal com elas, com carimbo, com água, com stencil, dá pra fazer muita coisa legal. Eu vou procurar sempre mostrar algumas ideias e algumas técnicas utilizando carimbos e carimbeiras, principalmente essas de stress aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês. E se gostaram, curtam, por favor, se inscrevam no canal para mais novidades. Tem vários vídeos legais aí pela frente para poder vir. E é isso aí.
Muito obrigada, valeu, tchau, tchau!